quando que foi o meu start de falar, cara, ou vai ou racha agora. Que entra na questão da estabilidade que o CLT oferece pra gente, mas não oferece. Porque na empresa que eu trabalhava, acabou fechando as portas. E daí todo mundo saiu sem receber nada. Então foi um ponto onde eu sempre quis empreender, mas faltava aquele empurrão, aquele negócio ou vai ou racha, e aquele foi o meu momento. O medo de quem tá no seu entorno. Porque a família da gente, e até por uma questão de afeto e segurança, eles não vão querer que você quebre a cara. Então eles sempre vão preferir pro CLT mesmo. Segurança. Então tem uma série de coisas que não tem nada de errado se você quiser ficar algemado ali. Só que muitas vezes tem pessoas que elas querem sair e têm medo de sair. Porque algumas crenças, família pode segurar a gente, o medo do desconhecido. Toma cuidado com as algemas de ouro. Por quê? Você está preso com uma algema dourada, mas continua preso. E aquilo até hoje eu trago como um despertar mesmo. Bem-vindos ao Conexões de Sucesso, o podcast onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, sou host deste podcast e além de mim nós temos outro host aqui, que é o homem mais surpreendente do mundo. Uau, me apresenta ele depois. Boa noite, Mar. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o episódio está incrível. É um dos mais esperados aqui, Marcela. E qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Ótimo. O tema de hoje é: você está preso e nem percebeu. Como a estabilidade te sabota? Uau, Bom, muito esse tema. bom, muito então, bom. já vamos fazer a conexão do dia. Bora. Para eles já começarem a se conectar com o tema. Então vai. E a conexão do dia de hoje é: você está escolhendo permanecer onde está por segurança ou por medo? E aí, André? Muito Será bom, que hein? eles estão parados por segurança ou por medo? Muito bom. E aí, diz que o medo, ele trava as pessoas. Sim. É uma das coisas que mais travam a gente. E um dos convidados, eu já fiquei sabendo que ele tem uma história muito boa que vai conectar exatamente com isso. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Só que muitas vezes a gente fica deitado em camas de prego. Por quê? Porque você se adapta e ali fica confortável. O ser humano, ele é muito fácil de se adaptar a todas as situações. Nas boas e também nas ruins. Muitas vezes a gente se acomoda. E isso por conta do medo. Medo do quê? Medo do que você ainda não conhece. Então nós vamos falar hoje como que a gente se liberta disso. Porque essas pessoas passaram por essa situação, descobriram o que está atrás das cortinas. E coisas que pessoas não falam pra gente. A gente só fica vendo os bastidores. Então eu vou apresentar nossos convidados. Posso? Quem são nossos convidados? Então vamos lá. E o primeiro convidado, ele é economista. Ele é formado, ele tem MBA pela FGV em gestão empresarial, 28 anos de experiência no segmento automotivo. Ele é dono da Octoner Comercial, daqui a pouco vocês vão descobrir o que é isso. Também é diretor da Escola do Mecânico aqui em Limeira. Conosco, Wagner José. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Marcela, Adriano. É um prazer aqui trocar essas experiências. Falar entre amigos aqui também é muito bacana mesmo. Sou honrado em estar aqui com vocês. Muito bom. Aí tem umas histórias boas, hein? E o nosso outro convidado, Marcela. Esse aqui todo mundo precisa dele, porque ele é especialista em anúncios online. Então, se você tem uma loja e precisa vender mais, você vai falar com ele daqui a pouco, porque ele também tem um treinamento. E esse treinamento, ele ensina donos de empresa a fazer os seus próprios anúncios. Além disso, ele tem uma agência que é especializada para poder criar os seus anúncios e te ajudar a vender mais. Então, conosco, Rodolfo Fernandes. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui, principalmente entre amigos e masterminds também, né? Boa. Já que a gente tava junto lá na mesma turma. E vamos falar sobre o tema aí, principalmente essa parte do medo, essa parte que deixa a gente travado. Acho que eu passei por isso e acho que muita gente passou e passa por isso. Então a gente tá aí para tentar ajudar também, né? Quem tá vendo. Muito bom. Então já vamos começar com a primeira pergunta fala um pouquinho da história de vocês. Como que foi, Rodolfo, Wagner, essa história de vocês com o empreendedorismo? Como que vocês saíram da situação
cômoda que vocês estavam para dar um salto maior na carreira de vocês? Bom, na minha parte eu trabalhava em indústria, eu era técnico de qualidade e eu sempre tive o sonho de empreender, sempre quis empreender, de tanto que por fora eu sempre fazia meus bicos de empresário. Então eu fazia ônibus para festa, fazia van para festa, cheguei a fazer vários hobbies, vamos falar assim, que me dessem uma grana extra com essa vontade. O que seria um ônibus para festa? Explica isso aí. Por exemplo, tem festa em Ribeirão Preto e eu via que tinha uma demanda em Limeira de um pessoal que queria ir. Você então organizava. eu organizava esse ônibus para festa. Então Ribeirão, Itu, São Paulo, sempre fiz esse tipo de coisa. Já ia rolando a festa dentro do ônibus, porque eu já imaginei um ônibus com uma festa dentro. Não, e outra, ainda mais a gente mais jovem, né? A festa já começava aqui. Certeza, né? Então eu sempre fazia Muito isso bom. para levantar uma grana. Que legal. E daí, quando que foi o meu start de falar, cara, ou vai ou racha agora, né? Que entra na questão da estabilidade que o CLT oferece pra gente, mas não oferece. Porque na empresa que eu trabalhava, acabou fechando as portas por uma série de erros empresariais. E daí todo mundo saiu sem receber nada. Caramba. Uau. Então foi um ponto onde eu sempre quis empreender, mas faltava aquele empurrão, aquele negócio ou vai ou racha, e aquele foi o meu momento. Ou Vamos seja, falar assim. O erro do outro empresário Exato. te impulsionou. Não, pra mim, vou ser honesto hoje, né? Olhando pra trás, foi ótimo. Sim. Na hora, você fala, cara, o que eu vou fazer? Né? E outra, se você tem dinheiro em caixa, fica mais fácil. Mas nem receber, eu recebi. Sim. Sim. Então, né, eu sempre fui um cara prevenido, então eu tinha uma grana em caixa, mas nada que dê pra mudar a história da vida. Sim. Nossa. Então, mas pra mim, graças a Deus, foi ótimo, deu certo e tô aqui hoje. Ou seja, até um pé te joga pra frente. Exato. Então, se você... Até um pé na bunda te joga Não pra é? frente. Se você tá gostando aqui desse podcast, já viu que vai ter muita coisa boa. Então já aproveita, compartilha esse vídeo aqui com o seu amigo que tá com medo de ser empresário, mas tá com vontade. E também compartilha com aquelas pessoas que você gosta. Aproveita, faz o triplo C, que é comenta, compartilha e curta o nosso vídeo. Clica ali no sininho, que é para poder receber as notificações. Olha, tô aprendendo a falar sobre isso, né? Ainda não sei muito, mas vamos embora. Vamos lá. Então, E aí... agora, Wagner. Vai lá, Wagner. História, Wagner. Pois é, então eu comecei minha carreira muito novo, né? Trabalhando numa empresa automotiva. Comecei na De Pascoal, tinha 13 anos na época. Caramba. E Legal. naquele momento, a maneira da gente se empregar era outra até, né? Você entrava com a ideia de aposentar na empresa. Principalmente se você entrasse Verdade, numa empresa né? melhor, né? Numa empresa que te dava mais condições, benefícios. E ao longo do tempo, né, na De Pascoal, acabei ficando 20 anos. E fui construindo carreira. Uma carreira, né? Entrei como office boy, virei estoquista, mecânico. Passei por todas as áreas ali técnicas, depois fui para a área comercial. Atuei como vendedor interno, né, da loja, e depois fui para vendas externas, para atuar no ramo de pneu de caminhão, recapagem, consórcio, enfim. Atuei bastante também na área comercial externa. E a De Pascoal construiu essa carreira muito bacana e o que eu sou hoje profissionalmente. Foi uma baita escola, é uma grande empresa, me ajudou a construir a minha carreira. Fui promovido, né? Na época, com 24 anos, eu já tinha 10 anos de casa. Caramba. 24 anos eu fui promovido, assumi uma loja em Americana. Enfim, aí fui construindo carreira. Da De Pascoal, eu saí, fui para uma rede que é uma revenda oficial da Goodyear, né? Que é a Só Pneus. Lá fui gerente regional. De lá fui para Ipiranga, que é uma companhia excelente também, né? Tive uma experiência aí que saiu um pouco do meu ramo ali, foi para a área de lubrificantes, uma baita experiência. E a última passagem foi na Trevilub, em Americana, né? Fazendo distribuição de lubrificantes para Poço Ipiranga. Que legal. Então, assim, foi uma construção aí de 27 anos trabalhando como CLT, Sim, né? Trabalhando sim. de empregado. Mas o espírito empreendedor sempre esteve em mim, né? Em buscar o melhor, mesmo atuando dentro das empresas, eu já buscava algo melhor para melhorar
o ambiente, melhorar a performance, melhorar, né, toda a construção que a empresa me oferecia, né? Você fazia o tal do intraempreendedorismo, que é tão importante a gente estimular nas pessoas, nos nossos colaboradores, para que eles façam, né? Exatamente. Que bacana. E acho que isso também já me trouxe aí, né, para empreender, né? O direcionamento para empreender, né? Mesmo fazendo isso internamente, isso já me conduziu a empreender. Legal. Então, cuidando da empresa dos outros, porque hoje a gente está num momento, né, do momento do empreendedorismo em si, né? Hoje se fala muito, todo mundo quer ter uma empresa, algumas pessoas querem montar a sua empresa, ter o seu próprio... Mas eu faço alguns alinhamentos, né, até com os nossos alunos que querem empreender, para que haja uma preparação disso. No passado, eu falava que com 40 anos, então eu sempre mandava para o universo lá que com 40 anos eu voltaria para Limeira, porque passei um tempo nessas empresas trabalhando em outras regiões, trabalhando fora de Limeira, e eu falava que com 40 anos eu iria voltar para Limeira e para empreender dentro da minha cidade. E demorou um ano a mais, né? Eu fiz com 41 anos e foi muito bacana, assim, estar com a Escola do Mecânico hoje. E que o propósito nosso é também empreender, fazer com que as pessoas empreendam, né? Então, mas com um propósito de ter essas pessoas fazendo o que gosta, primeiramente, porque não dá para ser mecânico sem gostar. Não tem Não jeito, dá, né? então, não dá. Então, o nosso propósito é formar pessoas, né? A gente sempre fala dos meninos, das pessoas mais novas, né? Mas o nosso público lá hoje é muito variado. A gente tem desde jovens, mulheres, pessoas que já tiveram uma experiência ou têm uma outra profissão e querem ter uma profissão de mecânico hoje, ou por hobby. Sim, né? legal. E aí desperta também o empreendedorismo dessas pessoas. Né? E esse assunto é um assunto bem interessante, né? Que é tempo, né? Sim. Alguns podcasts a gente já gravou falando sobre a ansiedade que está dominando aí essa geração, ou todas as gerações. Na verdade, é essa época que nós estamos vivendo, que é a época da ansiedade, né? Nós estamos vivendo com tudo muito rápido. Sim. Né? Então, as redes sociais que passam para cá, passam para lá, os relacionamentos também tem hoje dentro da rede social. Então, a gente vive numa ansiedade. E o Wagner está falando aqui, né? Pô, construiu uma carreira, 27 anos. E lá, com 20 anos, você já plantava isso, com 40 talvez eu não empreendo. Só que demorou 20 anos. E o que eu vejo muitas vezes é o pessoal... Querendo pular a etapa, né? Queimar a corda, né? Assim, poxa, não dá, né? Não tem como um neném nascer com 4 meses. Ele vai demorar 9 meses. Então, dentro de um processo de carreira, todos os dois comentaram aqui, né, sobre o que você falou, né, Mar? Intraempreender. E o intraempreender nada mais é do que você ter a visão de dono dentro do negócio dos outros. Com certeza. Ou seja, é uma oportunidade de você se testar realmente como empresário, recebendo. Olha que coisa boa. Maravilhoso, né? Olha que coisa melhor boa. dos mundos. Napoleão Hill falava que isso é fazer mais que o combinado. mais o Perfeito. Né? Então, quando você faz mais o combinado, você recebe promoções, você ganha mais. Sim. Então, se colocar dessa maneira, né? E aí, aproveitando esse seu gancho, Aproveite. a próxima pergunta que eu quero fazer, e eu acredito que serão contextos diferentes, né? Então, o Rodolfo já falou que foi um start que não veio de dentro para fora naquele momento, que estimulou você a empreender, mas a gente sabe que você passou por uma outra transição de carreira, que você estava em um momento com outros negócios e mudou completamente. Então, a pergunta é, cada um no seu contexto, quando foi a virada de chave de vocês? Então, assim, quando que vocês perceberam que aquilo que vocês faziam já não fazia mais sentido, que vocês precisavam mudar e ir para um outro nível, fazer algo diferente? Boa. Para mim, para quem não sabe, né? Eu empreendia com bar e hamburgueria. Então, para mim, a virada de chave foi na pandemia. Sim. Eu passei pela pandemia com as minhas empresas, acabou a pandemia, voltou tudo ao normal, né? Se é que a gente pode falar assim. E eu voltei a trabalhar normal, só que para mim daí já não fazia mais sentido. Pela questão de que
insegurança. Eu falo porque eu vejo hoje os donos de empresa, né, de comércio em si, e eu falo, cara, vocês são heróis, porque eu mesmo quis ir embora. Sim. Porque na onde para mim pegou muito a insegurança. Se Deus me livre, vem outra pandemia, e eu não tô entrando na parte se tá certo ou se tá errado, mas daí você tem que fechar a sua empresa e boa de novo, né? E eu não queria mais isso para mim. Então, a Já parte passou uma vez, né? eu já passei uma vez. Por isso que eu falo, quem ficou, permanece, quem está entrando, vocês são heróis. Sim. Porque vocês, sim, são corajosos. Então, foi a parte onde, para mim, não fazia mais sentido nessa questão da insegurança. E, em conjunto com isso, foi a parte de que o segmento que eu atuava, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha sexta. Porque é à noite e não tem muito o que fazer. Você tem que estar na empresa. O dono tem que estar na empresa, né? Eu, pelo menos, sou dessa filosofia. Quem engorda o gado é o olho do dono, né? Do dono, com então, certeza. você tem que estar na empresa. Perfeito. Então, eu daí já não queria mais também esse negócio de trabalhar de final de semana e tal. E foi aonde me veio a ideia de abrir uma agência de tráfego pago. Porque eu já fazia tráfego pago para as minhas empresas. Aham. E daí eu falei, cara, vou tentar pegar um cliente ou outro e para ver se eu também sei fazer isso, né? Porque uma coisa Deixa é eu a gente testar, fazer né? para a empresa da gente e achar que tá dando certo. Aham. Porque quando você faz para você, é difícil você achar que tá dando errado, né? Pô, é você que tá fazendo. Então eu peguei alguns clientes, peguei acho que 5 clientes, se eu não estou enganado, por R$100 por mês. E para fazer um teste, e daí deu certo, testei 3 meses, o pessoal gostando, eu falei, cara, acho que é isso aqui. Aí fui, Validou. conversei com esses clientes, conversei sobre aumentar o valor da mensalidade, porque por R$100 não dá. Até a média do mercado é completamente diferente. Então, conversei com esses clientes, todos eles toparam, para minha surpresa, porque realmente eu mudei o valor, mas não foi um valor absurdo, foi para a média do mercado e o trabalho realmente estava sendo bom, até pelo que eles mesmo falou, não pelo que eu tô falando. E daí foi onde eu falei que não dava mais. Aí eu falei, cara, vou focar na agência, porque daí tem as duas coisas que eu não queria mais e eu consigo ter, que é o final de semana e que é o fator insegurança de acontecer alguma coisa e você não poder trabalhar mais. Sim. Então foi aonde eu tomei a decisão de parar. Daí vendi minha parte das empresas tal, e saí fora. Bacana. Olha que legal. Mal, anotei algumas coisas aqui interessantes. Pessoal, então primeira coisa, né? Se especialize em algo. Depois, aceite trabalhar por menos do que você acha que você vale. Napoleão Hill já falava até assim, ó. Você já trabalhou de graça? Trabalhe de graça, faça algo para as pessoas perceberem o seu valor. Depois você cobra, depois você pode cobrar o que você quiser, se você teste, entregar né? valor, né? Sim. Até a questão do trabalhar de graça, eu só não fiz de graça porque quando você faz no trabalho do tráfego pago, e o Wagner sabe isso, o tráfego pago, ele é o meio de campo ali, vamos falar. O tráfego pago depende muito do dono da empresa para criar vídeo, criar conteúdo, o né? jeito que ele vai se comunicar. O gestor de tráfego, ele vai só fazer esse meio campo de mostrar o seu conteúdo para a pessoa certa. Então depende muito. E quando eu falei com esses clientes, eu falei, cara, eu só não vou fazer de graça, porque a partir do momento que é de graça, você não consegue me cobrar e eu não consigo te cobrar. Comprometimento, Entendeu? né? Não tem valor, perde valor. Mas é que entre nós, R$100 é de graça. Exato. Né? Mas é um compromisso moral, né? Exato. Compromisso moral. Exato. E eu deixei isso bem claro na época. E outra coisa que eu anotei aqui. Antes de vender o produto, ele fez o MVP, né? Que é o teste. Ele testou. Opa, funciona. Porque eu achar que funciona é uma coisa. Eu achar que eu sou bom é uma coisa. O mercado me comprar como sendo bom é outra coisa. Eu entregar resultados para outras pessoas é um abismo. Né? Tem pessoas que às vezes têm falsa ilusão, né? Você trabalha com digital, muitas vezes eu vejo pessoas fazendo marketing de ego, né? Que é o que é ele vendo ele na rede social. Ele falou, opa, tá legal. Mas não é isso, né? É resultados, né? Com certeza. E o outro que eu coloquei aqui, ó, é fazer o quê? É se preparar para tudo isso. É estar preparado. Então, não é uma aventura, né? Não é, vou fazer. Porque... Você quer falar alguma coisa? Mas porque eu ia perguntar se empreender para todo mundo.
Mas a gente antes tem que ouvir também a do resposta Wagner. do Wagner. Depois eu vou fazer essa pergunta. Eu anotei aqui alguns temas bem interessantes. Que você falou, o que acontece muito, e aí ligado até o que o Dri falou antes, né? Que a gente vê muito hoje em dia, principalmente de pessoas mais novas. Porque depois que você já está calejado, você não vai mais errar também, tanto assim, mas existe, claro. Não estar ainda tão bem preparado, não ter se especializado tanto e sair se colocando como especialista. Como a pessoa que realmente domina aquilo. Então, às vezes, a pessoa faz um curso, por exemplo... E não tem a bagagem. Não tem a bagagem da experiência, porque a experiência que vai trazer, de fato, é a vivência que traz, de fato, o resultado. Não é o conhecimento que traz. Aí a pessoa vai lá, faz o curso, já entende que sabe muito e sai oferecendo o produto, o serviço para as pessoas e aí morre cedo, né? Porque não tem como perdurar. Então, olha que interessante a trajetória que o Rodolfo fez. Eu comecei primeiro testando comigo, na verdade nem... Ele já fazia, né? É isso que eu ia falar, não era nem um teste, já era assim, não, vou fazer para mim, aprender, testar para mim, deu certo, continuei fazendo. Aí depois foi testar para outros mercados, porque em outros mercados não era ainda. Para trabalhar para os outros é diferente. diferente. E aí você ganha vivência. Então a preparação ela é essencial para que os negócios perdurem por mais tempo, por anos e não se acabem, porque o mal da ansiedade é querer mudar sem ter a preparação antes, né? Sem ter a preparação. E agora o Wagner? E aí, Wagner, quando que você percebeu que o que você fazia já não fazia mais sentido para você? Marcela, o start mesmo, eu sempre, na verdade, sempre teve a ideia, né, da preparação. Tava no seu subconsciente já, né? No subconsciente, a preparação, vamos aprender, né, lá. Enfim, mas a gente entra numa zona de conforto. Sim. Quando você está dentro de uma empresa com uma certa estabilidade, você entra numa zona de cargo legal, um cargo interessante, você cresceu dentro da empresa. Algumas comodidades. Você tem essas comodidades. E um dia, dentro de num cliente que eu fui visitar, baseado em tudo isso, nessa experiência, eu me sentia preparado, mas eu sabia que eu precisava me preparar ainda mais e ter a coragem também, né? Precisa muito da coragem de você, teoricamente, perder esses benefícios que você tem, qualidade de vida, né? Às vezes que você se coloca ali. Mas o que me despertou mesmo é um cliente que eu fui visitar, dono de uma rede de postos muito grande em São Paulo. E eu cheguei para visitá-lo tal, e a gente chega... né, com um carro interessante que a empresa te dá e tal. E esse dono dessa rede, ele falou, olha, nossa, que bacana, né? Vocês têm um conforto, né? Um carro bom, né? Uma estrutura, bom, né? Salário bom, né? Mas, Wagner, toma cuidado com as algemas de ouro. Toma cuidado com as algemas de ouro. Olha. Ele falou isso para mim. Por quê? Você está preso com uma algema dourada, né? Mas continua preso. Sim. Você está preso, né? Então isso foi um despertar. E aquilo, até hoje, eu trago como um despertar mesmo. De tudo aquilo que eu vivia e que realmente era bom. É muito bom estar nas empresas. Até porque hoje, com os nossos meninos lá, com os mais jovens, que eu vou fazer um curso de mecânica porque eu quero abrir uma oficina. A gente precisa alinhar expectativas desses mais jovens. Perfeito. Porque ele quer realmente sair de lá da escola, ele quer sair de lá da escola e já montar a oficina. Então, na primeira aula, que a gente chama de aula padrão, que é uma aula que faz os combinados, eu alinho isso com eles. Mas você sabe que se você só concluir aqui, você já se preparou financeiramente, você sabe que você vai ter que ter um espaço, que você vai pagar aluguel, que você vai precisar de funcionário, que você vai pagar imposto, você vai ter que pagar energia, água, você vai ter algumas despesas. Você já se preparou para isso? O que você acha de repente, você ganhar experiência num negócio do outro, de outra pessoa? Ganhar bagagem numa mecânica. Vendo a dificuldade do cara, né? Até porque a gente... empreender lá dentro da empresa do cara, né? Ganha essa experiência, ganha essa bagagem, empreende lá
E aí depois você monta com mais preparo, você vai para o seu negócio. Sim. Porque muito eles bom. querem realmente o imediatismo, eles querem realmente sair de lá e já abrir o próprio negócio. Então, a gente tem alinhado essas expectativas e baseado também na minha experiência. Eu olho para trás, não faz tanto tempo assim que eu comecei a empreender. Mas eu olho para trás, eu talvez deveria ter me preparado mais ainda. Sim. Mesmo agora, sempre a gente eu deveria vai ter me preparado financeiramente, com outras coisas. Eu olho para trás, eu deveria ter me preparado para assumir um bom negócio, um grande negócio. Então, isso eu trago para esses mais jovens, né? Ele pode ganhar voo trabalhando para outras pessoas. Não tem problema. Até porque, vamos pegar esse mês que nós estamos no mês do empreendedorismo. Tem muitas vagas. Sim. A procura é imensa, principalmente por esse profissional da área mecânica. Esse profissional está sendo muito valorizado no mercado. Então, a gente direciona eles a trabalhar para alguém por um período. Sim. Ele vai ganhar experiência e depois ele pode montar o próprio empresas boas, né, Wagner? Grandes empresas com benefícios. Perfeito. E tal. E se ele quer empreender lá na frente, a gente já direciona ele também para esse empreendedorismo, né? Até porque, muitas vezes, o que acontece muito com o empreendedor é assim. O desejo de empreender vem porque ele vê o empresário, ele calcula o quanto aquela empresa fatura. Então, às vezes, vou pegar o exemplo do restaurante, né? Caramba, olha o tanto de gente que tem aqui. Cada prato custa tanto, já faz a conta média. Cara, esse cara tá ganhando muito dinheiro. Eu preciso ter um restaurante. Só que aí ele esquece do que vem por trás disso, né? E as responsabilidades que tem? Porque cada funcionário é uma vida que você se responsabiliza. Se a pessoa tem família, é casado, tem filhos, você não tá responsável só pela pessoa, você tá responsável pela família daquela pessoa. Às vezes é o provedor que está trabalhando ali com você, a provedora que está trabalhando, né, para você. Então, existem desafios e responsabilidades que a pessoa que tem esse ímpeto e a ansiedade de querer empreender, ele não enxerga. A pessoa enxerga só números. E aí, a hora que vai... Na verdade, não olham só números, né? Ele olha um falso número, né? Isso é uma falsa percepção, né? Isso. Porque não analisou de forma correta, né? Tem uma passagem interessante com o seu Valdir, que é o dono da Trevilube, né? E um funcionário chegou em mim e falou, nossa, porque é uma baita empresa, empresa super estruturada, sensacional o trabalho da Trevilube como um todo e a empresa que é. E aí o funcionário chegou, nossa, né? Fácil, né? Olha isso aqui, olha a construção, olha isso, olha aquilo e tal. Falei, mas o seu Valdir começou há 30 anos atrás. Exato. Então. Quando você vai começar? Exato, exato. Né? Quando você vai começar? Exato. É 30 anos de trabalho. Exato. Não é, do próprio restaurante, que foi o seu exemplo, a pessoa vê também na sexta e no sábado. Mas o cara esquece de ver a segunda, terça, quarta e quinta. Sim. Que é os dias que daí, velho... Porque é um negócio que eu sempre falei pra mim, que era do ramo da noite, né? Cara, pra você encher sexta e sábado, não é mérito pra ninguém. Exato. Você não fez o mínimo aí. Exato. Porque sexta e sábado, meu amigo, tá todo mundo quer sair, né? Mas e terça, quarta, quinta? Qual o seu diferencial pra encher esses dias? Porque os outros dias... Normal. Muito bom. E olha que legal, né? Comentando sobre isso, vou dar uma dica aqui pro pessoal. Uma vez eu ouvi uma história de um rapaz que ele tinha uma lanchonete e ele vendia salgados. Coxinha, essas coisas. E tem alguns comércios têm alguns buracos, né? E ele tinha um bom movimento, estava no centro, isso é uma coisa importante, né? O ponto que você tá. E da 1h até as 4h, ele não tinha quase vendas. E o que ele fez? Ele falou, então... Da 1h até as 3h50, o salgado tem 50%. Então, você compra 1, leva 2. Olha que interessante. Ele conseguiu olhar para esse negócio e aumentar o faturamento desse jeito. O que ele fez? Ele fez uma conta. Ele falou, peraí, é mais interessante eu ter um salgado fresco, ganhando menos, mas mantendo isso aqui em movimento. Ele falou, e aí na hora de pico... As pessoas continuavam indo lá. Normal. Quem conhece o mercado sabe. Então, o que ele fez? Ele criou um movimento. Sim. Não sei se vai ser 50% de desconto ou não, mas a questão é pensar fora do negócio. Sim. E empreender é isso mesmo, né?
Segunda, terça, quarta e quinta, num restaurante, não tem movimento. Só que você paga água, você paga luz, você paga imposto, você paga Tudo. Tá lá. funcionário. É. Você continua pagando. Então, muitas vezes as pessoas têm essa falsa impressão, né? Semana passada a gente comentou, no podcast passado a gente comentou sobre isso, né? O cara olha lá e fala assim, pô, R$36 um lanche. Só que 1 quilo de carne dá pra fazer quantos hambúrgueres? Só que não é bem essa a conta. E eu fiz um corte sobre isso e gerou uma polêmica absurda. Isso é incrível, né? Porque a pessoa pega só o corte, né? Mas é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas, elas não estão prontas para empreender, né? E o pior de tudo não é só aquele que calcula pensando em empreender, é aquele que empreende e coloca o preço baseado só no custo da matéria-prima, né? Esquece aluguel, Mas esquece nota tem uma fiscal. data, né? A gente tem um resultado, né? No final a gente sabe o resultado. Só não sabe a data, né? Agora sim, então nesse sentido, já que a gente começou a falar de desafios e já entramos até além do pós-empreender, qual que é o maior desafio para vocês atual de ser empresário? O que vocês entendem que hoje é o maior desafio? Olha, eu vou falar da... Bom, posso falar o que eu vivi, né? Vamos falar. Eu acredito que seja o medo de quem está no seu entorno. Porque a família da gente, e até por uma questão de afeto e segurança, eles não vão querer que você quebre a cara, eles não querem que você se machuque. Então, eles sempre vão preferir pro CLT mesmo. Segurança, né? Segurança, não adianta. E olha que eu venho de uma família de empreendedores. Olha isso. Mas mesmo assim, eu por não querer trabalhar junto com a minha família, quando eu falei de empreender, putz, cara, mas pensa direito, é difícil, que não sei o quê, por que você não vem trabalhar com a gente? Então, putz, não quero. Então, eu acho que a principal dificuldade hoje do cara é realmente quebrar essa barreira de quem está no seu entorno querendo te prevenir de certa forma, mas te dando mais medo do que coragem. Sim. E lógico que daí entra a questão de que o cara tem que fazer a parte dele, que é se especializar, né? Sim. Não dá para também você querer entrar no empreendedorismo de gaiato, né? sem, igual você comentou do cara que quer vender hambúrguer calculando só o preço de custo do produto. Pão, carne, queijo. Tá, mas você não precisa do gás, né? Você não precisa da chapa, você não precisa de mais nada, né? No aluguel, funcionário, impostos. Então, lógico, o cara tem que se especializar, mas se o cara tiver especializado, se o cara souber o que tem que ser feito, souber as etapas e o tempo das etapas, sem queimar a etapa, né? Igual a gente falou, putz, eu quero rápido demais aquele resultado. Tudo bem, eu também quero, mas não é assim que as coisas funcionam. Eu acredito que a principal dificuldade hoje é o seu entorno. As pessoas que estão em volta toparem essa ideia. Ou eu acho que elas não vão topar, que foi o meu caso, é você não ouvir. E tem um negócio legal, né? Porque assim, demora 10 anos para aparecer alguém de sucesso de repente, né? Não Esse deu sorte. Aparece no Faustão. Você fala, nossa, olha, essa banda explodiu. Aí o cara vai falar assim, não, nós estamos na carreira há 25 anos. Você fala, mas nunca vi esses caras. Porque é igual a história do bambu, né? O bambuzinho, ele começa ali, ninguém vê. Aí ele sobe, o pessoal fala, caramba. Mas é isso, né? Enquanto você estava ali fazendo o seu tráfico, ninguém sabia que você fazia. Ninguém, com certeza. Aí quando você apareceu falando sobre isso, já tinha uma carreira atrás. Com certeza. Só que ninguém viu. Falou, bom, mas peraí, agora que ele tá indo, né? Sim. Então, a IA apareceu agora. A IA já existe há mais de 10 anos. Agora que nós, como consumidores, estamos conhecendo isso que já existe há 10 anos. É isso mesmo. E nesse sentido de especialização, eu acho que um desafio, acredito eu, e você me confirma se eu tô certa. Você que trabalha com internet, é se especializar o tempo inteiro, porque o mercado muda. O mercado já muda normalmente muito rápido. A velocidade. Não, esse segmento de internet é uma velocidade absurda, né? Então, quem não continua se atualizando, se especializando, também. Sim. Com certeza. Fica para trás, né? Se no convencional, né, no comércio normal, já muda rápido, no digital, que é tecnológico, ele vai mais rápido ainda. A gente já percebe pelas inteligência artificial, né? Sim. Cada dia que passa, surge uma que faz imagem melhor,
faz figurinha melhor, você consegue subir uma foto e ela muda a imagem que tem atrás, próprio editor de vídeo que a gente consegue ter no celular. Você consegue gravar um vídeo, colocar efeito, colocar legenda, colocar tudo. E aí você tem que sempre estar se especializando, não tem o que fazer. Principalmente pela concorrência. Você pode ver, até uns tempos atrás, essas IA que tinham imagem eram pagas. Agora já não é pago, você já acha umas de graça e boas. Então as que eram pagas, pô, o que nós estamos fazendo para melhorar a nossa para justificar o cara pagando? E daí eles vão em atualização. Não é à toa que a gente vê, todo mês sobe a atualização. Aí, é coisa pequena, mas, pô, no ano você subir um monte de atualização, você pegar a primeira com a última, você tá doido. Putz, mudou pra caramba. Então, o digital, com certeza, você tem que estar sempre se atualizando, vendo podcast, vendo notícia, tem que estar sempre vendo essas coisas. Não para. E aí, Wagner, que você que está há menos tempo empreendendo, quais são os maiores desafios que você vem enfrentando? A gente tem desafios diários, né? Muitos desafios. Pequenos, alguns maiores. Mas não vou dizer que é o maior ou não, mas é um desafio que mais pega a gente, né? As pessoas. Bacana. A escola do mecânico em si, ou o que a gente faz, também profissionalizar, né, as pessoas. Mas os colaboradores que a gente tem, que nós temos, ou com as empresas, precisa ter uma cooperação muito maior. E esse é um desafio, manter as pessoas com uma visão de futuro, com a mesma visão que você, né, trazer... Você tem ali os seus objetivos e os seus propósitos. E conseguir com que essas pessoas também enxerguem valor nesse propósito seu, né? Então, a gente fala da Escola do Mecânico, que nós temos lá um corpo hoje de 17 instrutores muito bons, capacitados, são profissionais da área que capacitam pessoas a se profissionalizarem. Legal. Nosso time lá interno também, né, na parte comercial, a técnica, a administrativa, está lá também para contribuir com a formação de pessoas. Então, a gente trazer os colaboradores, que esse propósito vai contribuir com a sociedade, vai avançar como um todo com a sociedade, com a profissionalização de pessoas, esse é o maior desafio hoje, né? Sim. E aí, alguns vão se adaptar mais facilmente, outros não. E aqueles que não sabem adaptar, tudo bem. E a gente treina e capacita outras pessoas, né? Sim. Então, hoje o desafio são pessoas porque não dá para fazer nada sozinho. A gente precisa... Nós precisamos de gente, pessoas, né? Nós precisamos de gente. Você fala dos braços, né? Porque nós temos muitas demandas. Muitas. Eu com o Rodolfo, a gente fala muito sobre isso, conversa muito sobre isso. A gente não faz nada sozinho mesmo, a gente precisa de braços. É impossível. E eu acho que é uma demanda da maioria das empresas hoje, que precisa de gente especializada, né? Então, eu acho que formar pessoas, capacitar melhor as pessoas, treinar pessoas, que é o que a gente vive, né? Via Mastermind e lá com a escola hoje, a gente treinar e capacitar pessoas. Só assim a gente vai conseguir superar esses desafios. Né? Fácil? Certeza. Sim, Não é. Claro que não. Não vai ser fácil, mas é a coisa que a gente trabalha, direciona e faz. Né, e você sente diferença, porque você sempre teve equipe, sempre liderou pessoas nas outras empresas que você trabalhou. Você sente muita diferença agora como empresário liderando as pessoas do que era antes? Eu não sinto. O desafio é o mesmo, O desafio é o mesmo, né? Porque é fazer, né? Esse é um grande desafio. Eu tenho falado muito sobre isso, que as pessoas têm uma visão de futuro. Porque as oportunidades estão muito abertas, as portas estão abertas e tem pessoas que estão batendo a porta na cara. A porta tá aberta, ela vai e fecha a porta na cara. Né? Então, o que eu enxergo hoje é isso, a gente tentar direcionar, tomar decisões para algumas pessoas. A gente pega
né? Entra com meninos de 14 anos lá para fazer curso de mecânica. Legal. Ele não tem habilidade de pegar numa chave, numa Tem nem força para isso ainda, né? Soltar um parafuso. Ensinar mesmo, tudo é né? ensinar, é da base, né? Então você é a base do negócio, é a base da construção técnica, desde ele pegar uma ferramenta, entender o que é uma metrologia, o que é um motor, enfim. E aí você vai construindo isso. Você vai construindo isso com esse menino mesmo, né? E aí você vai direcionando ele. E aí, às vezes, você tem que tomar algumas decisões por ele. Porque senão essa informação não chega. Sim. Né? Essa informação não chegaria para ele. Uma coisa que eu achei muito legal, né, que o Wagner comentou aqui, que por ter experiência já, né, de 28 anos de mercado, ter trabalhado em outros negócios, quando você falou assim, poxa, eu vou ensinar lá a hora que os meninos, na primeira aula, primeira coisa que eu falo para eles é assim, ó, calma. Calma. Se prepare primeiro. E isso, o que eu vejo, né? Muitos profissionais, às vezes, vão lá, se formam vamos pegar aqui uma universidade. Se formou médico. Ele não sai de lá empresário. Ele sai de lá médico. E quando ele vai para o mercado de trabalho, ele fala, poxa, mas agora eu sou um empresário. Esse cara se vê empresário? Talvez não. Dentista? Talvez não. Um mecânico sai dali, como que ele vai sair? Qual que é a cabeça dele? Então, se você está pensando em se especializar em mecânica, vai lá na escola do mecânico aqui em Limeira que você vai encontrar um diferencial. Porque tem uma pessoa que se preparou para isso, tem experiência, e ele, além de te ensinar a ser um profissional bom, com uma metodologia, 17 profissionais ali na mecânica, também vai ter uma outra pessoa atrás que está preocupado com a sua carreira, com a sua vida. E isso importa muitas vezes mais do que só a profissão. Exatamente. Com certeza. Tem um livro que eu gosto de comentar bastante aqui no podcast, a gente já falou algumas vezes, que é O Mito do Empreendedor. E esse livro, ele fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, você está trabalhando ali de mecânico, você olha o cara e fala assim, poxa vida, estou cansado de dar dinheiro para esse cara. Então, eu sou mecânico, o Wagner não é mecânico. Então, eu vou abrir uma oficina. Quero ver o que o Wagner faz. Aí ele vai, como mecânico, aí ele se vê como administrador, resolvendo conflitos de pessoas, resolvendo contrato, tendo que comprar. Ou seja, ele não estava pronto para ir. E aí é por isso que o livro chama Mito do Empreendedor. Então é um livro muito legal. Se você está ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast, ou ouvindo também, porque agora nós estamos aqui no podcast para as pessoas ouvirem, né? O nosso diretor colocou. É um livro muito interessante, então cabe dentro da preparação. Porque muitas vezes as pessoas têm esse surto, né? Sim. Não, cansei de trabalhar pro Rodolfo. Eu sei fazer tráfego, eu vou virar empresário. Não é bem assim que funcionam as coisas. Né? E uma coisa que é muito interessante, que é muito alinhada entre vocês dois, é que vocês dois, já desde o início, nesse negócio que vocês estão, vocês começaram a empreender com propósito. Sim. E o propósito de ajudar as outras pessoas naquelas dificuldades que vocês já passaram, né? Então, por exemplo, foi muito interessante uma coisa que o Rodolfo falou. Eu precisava do tráfego, então eu passei a aprender a fazer o meu próprio tráfego, e hoje o que eu vejo é você dando liberdade para outros empresários a partir do momento que você ensina o cara a fazer isso também. Porque, às vezes, o empresário pequeno, ele não vai ter dinheiro, né? Na verdade, pagar. O ponto de eu ter montado o curso é justamente o fator grana do empresário e daí até para facilitar para mim como agência num próximo momento. Claro. Por quê? Porque eu costumo falar que eu prefiro pegar donos de empresa que saíram de outras agências do que o cara que nunca esteve dentro de uma agência. Porque o cara que nunca teve dentro de uma agência, primeiro que ele não tem referência nenhuma e nem sabe o que tem que ser feito. Certo. Então, o curso para esse cara é muito bom. Porque, principalmente num primeiro momento, onde você não tem dinheiro ali, você consegue fazer as suas campanhas, porque você só vai ter um objetivo, né? Dentro das plataformas de anúncio, você tem vários objetivos. Quero mensagem no WhatsApp. Cara, você não tem 5 estratégias para mensagem no WhatsApp, é uma. É aquilo ali, ó. Então, quando você tem mais orçamento, você consegue pensar em coisas diferentes. Mas, tenho R$20 por dia, 30 por dia. Cara, isso aqui
Tem muito o que fazer. Então, a minha ideia do curso é justamente mostrar para esse cara, você consegue fazer. O dinheiro que você vai pagar para um gestor, insere tudo na plataforma, vai colher os resultados mais rápidos. E daí, num próximo momento, quando esse cara, se Deus quiser, a empresa dele crescer, ele contratar mais gente, chegar num ponto e falar, cara, não consigo mais fazer meu tráfego. Perfeito. Com a agência, vem aqui. Vai ficar fácil para a agência. Porque a agência já pega esse cara com um cara que já sabe o que fazer. Bom para ele, que a agência também não passa ele para trás. Bom para a agência, que o cara sabe o que tem que ser feito. E sabe o trabalho que dá E também. sabe o trabalho que dá, com certeza. Porque dá trabalho. Porque às vezes a pessoa fala, mas é fácil ficar só apertando o botão. Não é isso, né? Não é isso, não é isso. Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Exato. E o que o Wagner falou que é interessante, alinhado com esse propósito dele, né? Como ele teve essa experiência muito grande nesse ramo, como CLT, ele ajuda as pessoas a se prepararem mais, tanto para o CLT quanto para se quiserem empreender. Exatamente. Então, é além do que a empresa pode entregar, do serviço. É realmente fazer pelo propósito, né? E isso não tem nada que tenha mais valor, né, hoje em dia. E as pessoas sentem isso. Elas compram, na verdade, aquilo que elas veem valor. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre mentalidade, mudar a mentalidade. Porque eu venho... O Rodolfo está falando aqui, o Wagner, trabalhou 27 anos numa empresa. Carreira, né? Nós estamos falando aqui sobre estabilidade, né? E o que é estabilidade? O que é estabilidade? Boa. Então, dentro do contexto, a gente estava conversando hoje de manhã, e aí tem um livro que eu quero deixar aqui para você. O livro chama assim, Mude a Sua Cabeça, Mude a Sua Vida. E ele fala exatamente sobre o que você pensa, quais são suas crenças, eles vão definir o quê. E o que são crenças, né? São coisas que você acredita. Se você acredita que aquilo ali é o que vai te dar sustentabilidade, é aquilo ali que vai acontecer. Só que muitas vezes você tem vontade de mudar e não tem um caminho. Então, esse é um livro muito legal, né? Então, é um livro de uma pessoa muito séria. Se você tem interesse em mudar o jeito de pensar e não tem dinheiro ainda para investir, poxa, não tem ainda dinheiro para fazer um treinamento de alta performance, comece por leitura. Sim. Comece a se especializar por leitura, por você. Invista em você. Um livro vai custar R$18, R$20. É muito barato. Muito barato. Pela transformação que traz pra gente. Sim. E isso liberta, né? Tira as falsas algemas, né? Eu trabalhei muitos anos em laboratório farmacêutico. Né? Cheguei a ser gerente regional. E o laboratório farmacêutico te dá uma comodidade, te dá um bom salário, te leva para convenções em resorts fora do Brasil. Você fica dentro de sala, mas ninguém sabe. Aí você fala assim, pô, onde você tá? Não, eu tô em Cancún, mas você tá dentro de uma sala que ninguém sabe. Mas o cara foi para Cancún. É uma falsa algema. É uma gema de ouro. E as pessoas olham e falam, caramba, tá andando com um carro legal. Só o carro não é seu. Então tem uma série de coisas que não tem nada de errado se você quiser ficar algemado ali. E tudo bem. Só que muitas vezes tem pessoas que elas querem sair e têm medo de sair por algum motivo. Porque algumas crenças, né? Família pode segurar a gente. O medo do desconhecido. Isso trava muitas pessoas, né? Eu acho que o conformismo é um fator problemático. Porque a pessoa também não se desenvolve. Sim. Ela fica na mesma função Perfeito. a vida toda. Ela não se especializa, não faz um curso, não faz um treinamento. Não se arrisca, né? Nada de maneira nenhuma. E ela fica naquela função acomodada mesmo pro resto da vida. E esse é a falta do autodesafiar. Porque eu posso estar dentro de uma empresa e eu vou galgando outras funções. Muito boa colocação. E tudo bem eu ficar 30 anos numa empresa. Não tem problema, com certeza. Desde que eu aproveitei ali, passei por outras funções, eu aprendi mais sobre a empresa. Você enxergou oportunidade dentro da própria empresa. Exato. Né? Exatamente. O problema é ficar acomodado dentro daquela função e não se especializar, não se autodesafiar, não ser desafiado também. E às vezes a gente está ali se especializando e não tem nenhum problema você ficar aposentar a vida inteira, a vida inteira. Tem empresas que são empresas fins, né? Que são empresas para você se aposentar mesmo, multinacionais, né? Você consegue chegar a CEO, só que não é da noite pro dia.
Demora, né? Até você chegar lá, né? Você entra, o Wagner comentou, entrei ali de office boy, foi subindo, pegou cargos. Então, para você fazer uma carreira, demora. Para você empreender, construir um negócio, também demora. Não é da noite pro dia, né? E uma coisa importante que eu vejo também é a gente ter autoconhecimento. Porque, às vezes, a falta de autoconhecimento faz com que a gente fique nessa falsa estabilidade. Ou até mesmo que a gente decida... Já aconteceu de conhecer pessoas que fizeram lá um curso no fim de semana que deu uma virada de chave, a pessoa... Agora eu vou empreender. Chuta o balde, começa a empreender, e aí a pessoa vira e fala assim... Não, segunda, mas isso terça não é e quarta. pra mim. Na quinta, o cara já se fala... arrepende. Né? Não, mas isso não é pra mim, gente. Como que eu fui fazer isso? E autoconhecimento liberta a gente, por quê? Tem que tomar Tem cuidado. gente que não é pra empreender. Tem gente que é para E por isso que nós temos empresários, nós temos as pessoas que estão nas empresas. O importante é isso que o Wagner falou. É não querer ficar parado. Bom, essa empresa que me dá a possibilidade, ela tem um plano de carreira que eu posso crescer aqui dentro, vai se desenvolver, vai buscar formas para crescer dentro da empresa. Porque a pessoa vai se realizar da mesma forma. Mesma forma. O problema é... E aí, da mesma forma, é o empresário, né? Sim. Aí o empresário sem autoconhecimento, o que ele faz? Ele fica ali, parado, naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, batendo a cabeça. Querendo resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Agora, olha aqui, eu vou fazer uma provocação para os dois aqui, Má. Vamos lá. Se você tem uma pessoa hoje no seu negócio, e essa pessoa começa a fazer mais que o combinado, essa pessoa começa a se destacar. Lindo. O que você faz com esse cara hoje? Promove. Muita oportunidade. Você corre o risco de virar sócio de alguém. É verdade. Você corre o risco. Corre o risco. O mercado hoje está tão fraco. Que se você fizer algo um pouquinho a mais, você já fala, opa, esse cara é legal. E eu lembro que, cara, para eu pegar uma gerência, você tinha que fazer muita coisa. Era muito. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa indústria metalúrgica. E lá tinha assim, cada 6 meses tinha uma promoção. E eu falei, 6 meses tem uma promoção, tô de boa. Vou ganhar um aumento daqui 6 meses. Passou primeiro 6 meses, ganhei uma promoção. Segundo 6 meses, ganhei uma promoção. No terceiro 6 meses, eu não ganhei. Já? Não, fiquei bravo. Fui lá, falei, peraí, vem cá, amigão. Como assim? Meu amigo foi promovido e eu não fui. Passou 6 meses. Ele falou, beleza, vem cá, deixa eu explicar. Senta aqui. Deixa eu explicar. O cara faz isso. E você? Cara, ali foi o primeiro choque de realidade. E eu falei, eu não fiz por merecer. Mas a regra é essa. Ele falou, não. A regra é para quem faz. E se em 6 meses você mostrar que você fez, você recebe. Você vai ser promovido. Ali foi a primeira porrada que eu levei. Falei, caramba, eu não sou tão fera igual eu acho que eu sou. Não é a regra que faz, sou eu que faço. E depois eu recebi promoções muito antes do que era o normal. Antes dos 6 meses. Muito antes. Quando eu entrei em laboratório farmacêutico, menos de 1 ano eu virei gerente. E eu era pirueiro antes. Mas a faca estava aqui, ó, nos dentes. Então, é o comportamento. Sim. Né? Então, corre o risco de você ter um sócio daqui a pouco, Wagner, Rodolfo? Com certeza, pô. Eu sempre... Baseado até no que você falou, a gente vive essa falta da visão do futuro. Eu até comentei anteriormente aqui. Porque é a questão do imediatismo. As pessoas estão blindadas por algumas coisas. Eu acredito que é a rede social. Eu vejo que alguns jovens estão blindados pela família. Por que o menino não quer virar mecânico? Porque o pai, às vezes, não quer que ele vire mecânico. E por que não pode virar mecânico, por exemplo? Porque se suja. Não, hoje é uma profissão super tecnológica, você tem equipamentos, você tem ferramentas hoje que nem se suja. Nem se suja, isso que eu ia falar. Nem se suja. Hoje você vai em oficinas especializadas. É muito mais um preconceito, né? Eles trabalham tem oficina mais limpa que restaurante, tá? Exatamente. Aliás, tem 2 patrocinadores aqui que tem oficina super top. Sim. Você vai lá, você fala, cara, não é uma oficina. Exato. Então, as pessoas estão um pouco blindadas, eu acho que pela ilusão das redes sociais. Tá envolvido o ego nesse negócio? Eu acredito que sim. Com certeza, né? Porque
eu preciso me esforçar muito para eu alcançar. E não é tão simples. A gente sabe que precisa de todo esse processo, né? A gente já comentou aqui sobre isso. Mas eu acho que as pessoas estão um pouco blindadas. Então, a gente precisa abrir mais as mentes, abrir os olhos das pessoas. Né? E até na questão do sócio, que você acabou comentando, muitas vezes não é nem dinheiro. De tipo, o cara que trabalha para você, ele achar que ele nunca vai ter uma participação na empresa porque ele não tem dinheiro para colocar na empresa. Exato. Às vezes o dono busca alguém para dar a parte societária e não está buscando dinheiro de você. Ele está buscando, na verdade, compromisso. Esse compromisso, esse fazer a mais. Porque esse negócio do fazer a mais, você até comentou do mercado de trabalho fraco demais, né? Eu até costumo brincar que a média do mercado de trabalho hoje em dia já não é mal meio, né? Que é a média. Isso. Tá mais para baixo. Enfraqueceu, Porque né? Enfraqueceu. Muito. Então, se você pegar uma linha com começo e fim, já a média, se tratando de mercado de trabalho, de pessoas profissionais trabalhando, já não é o meio. Perfeito. Tá menos. Exato. Porque a galera que faz um pouquinho a mais já não tem. E esse pouquinho a mais que eu tô falando não é nada revolucionário, não, cara. Prestar atenção aos detalhes. Eu costumo brincar que hoje em dia o pessoal anuncia vaga de trabalho e tá lá pré-requisito. É pontualidade, não ficar no celular. Básicos. O básico do básico. Onde que isso é pré-requisito? Pontualidade mesmo. Pontualidade. Às vezes a pessoa tá lá das 8 às 18 e não entregou metade do que tinha que entregar de resultado, que às vezes uma que ficou 3 horas ali, né? Complicado. Tem a ver com as competências, né? Sim. Tem a ver com as competências que as empresas também procuram. Sim. Porque qual valor a gente consegue empregar nessas competências? Sim. E aonde a gente não consegue direcionar as pessoas para essas competências? Perfeito. Ou, né, eu já conversei com o Adriano sobre isso e foi muito esclarecedor. Eu orientei a fazer aquilo, né? Teve clareza no que... Fui claro no que, na tarefa ou na condução do negócio. Ó, você precisa chegar de ponto A a ponto B, mas você precisa disso, disso, disso. E outra, né? Até te interrompendo, que é até uma aula, né? Orientar e falar pro cara, o que você entendeu disso aqui, né? Perfeito. Sim. Comunicação, Fala né? pra mim, pra ver. E não... É um negócio que eu tinha dificuldade e aprendi isso no curso. Você não tá tirando com a cara da pessoa. É só alinhando expectativas. Alinhando expectativa. E pra mim, o que é o principal, ver se a sua linguagem tá certa. Sim. Porque a gente tem que admitir, às vezes, o erro tá em você. Exato. Às vezes você não tá sabendo Às vezes falar. já não foi E claro tá tudo bem. suficiente com a pessoa. Muda. Sim. Vamos ajustar Vamos isso, ajustar né? isso. Perfeito. E tá tudo bem. Porque muitas vezes, é igual o Wagner falou, você fala ponto A, ponto B, faz isso, mas o principal, né, que eu penso, a pessoa tá entendendo o que você tá falando? Porque às vezes o negócio tá muito claro na sua cabeça, mas o cara não entendeu nada. Meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Então, isso é o principal do meu ponto de vista. Muito Meninos. Pessoas, né? Pessoas. Sempre. Vai ser pessoas. Tem o livro, mas só pra gente finalizar, que é o outro livro que a gente fala bastante aqui, que são 5 dificuldades das equipes. Ele começa o livro falando, não é o dinheiro, não é a tecnologia que vai trazer a sua empresa para o diferencial. São as pessoas que estão no seu negócio. Eu acredito. Eu acredito nisso também, viu? Acredito demais. Aliás, chegamos ao final do nosso episódio. Muito rápido. Tá vendo? A conversa boa. Ficou bom? Tudo que é bom passa rápido. Precisamos gravar mais 5 episódios, porque tinha tanta coisa para falar aqui, eu anotei um monte de coisa Ou aqui. a gente pode marcar também lá na casa do Wagner, sempre tem vinho bom lá. Exatamente. Mas não. E aí dá pra gente continuar. Verdade, podia ter trago. E aí não tem limite de horário Aliás, também, tô né? devendo uma churrascada pro Wagner. Olha lá. Meninos, então, qual conselho que vocês dão para as pessoas que estão confundindo estabilidade com... Ou melhor, a estabilidade não, né? Não estão identificando se é estabilidade ou insegurança que está prendendo elas onde elas estão, né? De dar o próximo passo. Qual é o conselho que você dá, Rodolfo? O primeiro ponto é definir se é isso que você quer ou não. Se você é feliz com o CLT e tá tudo bem. Sim. No meu ponto de vista, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso aí.
decidindo isso aí, eu acho que o principal ponto é se especializar e daí ver uma característica interna sua que te motiva a fazer. Eu falo porque a minha, isso é particular, é a raiva. É aquele negócio de eu vou provar para você que falou que eu não ia conseguir. Boa. Isso é o que me move. Isso é onde eu consigo, sempre que você tem buscar aquela energia. preguiça, sabe? Que você fala, putz, cara, não aguento mais. Aí eu olho para a parede, que eu deixo escrito lá na parede. Eu falo, não, vamos acelerar. Legal. Porque é o que me move. Então, é essa dica que eu dou. Né? Vê se é isso que você quer ou não. Se você tá feliz com o CLT, tá top. Só se especialize, pô. Tem muita vaga dentro da sua própria empresa que você não tá vendo. Perfeito. E até dentro da empresa que é concorrente da que você trabalha. Perfeito. Não tem problema nenhum você sair e trabalhar para concorrente. Não. Nenhum. Boa. Fez isso, se especializa, vê o que te move, vai para cima. Que legal. Mas, ó, vamos lá. Autoconhecimento, visão estratégica, foco no objetivo. Boa. E Vai pra preparação. cima. Vai para cima, é isso mesmo. Muito E bom. você, Wagner? Para não ser redundante, é muito do que o Rodolfo falou aqui, né? Mas eu complemento assim, com a zona de conforto, né? A estabilidade te leva à zona de conforto. E aí você deixa de tomar decisões. Algumas decisões importantes para a vida profissional ou para até a vida pessoal mesmo. E aí eu tenho uma frase que eu carrego bastante. Quem tá próximo sabe. Quando você precisa tomar uma decisão e você não toma, alguém vai tomar essa decisão por você. Boa. Então, eu acho que sair da zona de conforto, né? Muito bom. E se especializar, procurar ter mais conhecimento, enfim, isso nunca é demais. Parece ser redundante, mas tem muitas pessoas que estão realmente acomodadas e não querem fazer isso, de propósito. Então, de novo, se você não tomar a decisão, alguém vai tomar essa decisão por você. Boa. E pode ser aquela decisão que você não gostaria que fosse. E talvez você não esteja pronto. Não esteja pronto para essa decisão. Muito Então, bom. Maravilha. essa seria a dica. Então, eu quero lançar um desafio para você que ficou com a gente até agora. O desafio é o seguinte: liste 3 coisas que a estabilidade atual está te oferecendo e 3 coisas que ela está te impedindo de viver. Reflita sobre isso. Esse pode ser o primeiro passo. Prós e contras. E aí você vai conseguir ter uma boa análise se você fica onde você está ou você muda a sua estratégia e muda a sua vida. Esse é um bom passo para você se conhecer melhor e entender aonde você está. Muito bom. Só isso. Meninos, muito obrigada. Calma. Valeu. Tem uma surpresa para eles. Ah, Tem uma surpresa, porque aqui a gente faz mais que o combinado. E o nosso patrocinador mandou aqui para eles, para o Wagner e também para o Rodolfo. Aqui, ó, vocês vão receber da TS Pneus, que é uma das maiores distribuidoras aqui do interior de pneus. Grande Arthur. E ele vai entregar para vocês aqui, ó, uma higienização de ar-condicionado. Vai entregar também um alinhamento 3D. Olha que bacana. Vai entregar um balanceamento computadorizado. Então, vocês vão receber e podem ir lá a partir de amanhã. Se você está assistindo esse podcast e ficou até o final, é porque você está gostando desse conteúdo. Então, dá um like pra gente, curta, compartilha, manda para as pessoas que você entende que vão se beneficiar com esse podcast. boa. Então, eu quero agradecer vocês, meninos. Vocês vão receber um cada um, tá? Primeiramente, muito obrigada. Beleza. Por virem até aqui, trazer a experiência de vocês. A gente admira muito vocês e a gente sabe que, com certeza, quem assistiu esse podcast se beneficiou muito com tudo Obrigado, que vocês muito, trouxeram muito, para muito. nós. Muito Posso só obrigada. dar um recadinho? Com Claro. certeza. Pode. Ó, vou até olhar para a câmera agora, hein? Boa. Para você que tem empresa, que é dono de empresa, o meu Instagram é rodolfo.fernandes. O Rodolfo é com PH, é meio chatinho, é rodolfo.fernandes. Me manda mensagem no direct. Tô oferecendo uma consultoria gratuita, onde a gente vai definir um planinho de ação ali para sua empresa. Às vezes você não sabe muito bem o que precisa ser feito em relação a marketing. Putz, tô meio perdido, não sei se eu tô fazendo certo ou não. Ou às vezes já faço e quero só confirmar se é isso mesmo.
Me chama no Instagram, vamos marcar uma hora. Consultoria rápida, também não quero tomar muito seu tempo. Meia horinha a gente já consegue definir tudo isso. Me chama lá, vai ser um prazer te ajudar. Muito bom. Aí sim, quem é Mastermind faz mais É que isso, combinado. é isso. Boa! Vai lá, Vagnão. Recado. Fala suas redes sociais também pro pessoal. As redes sociais, Escola do Mecânico, escola do Mecânico.limeira. Boa. Nos procurem também, a gente está lá especializando as pessoas, fazendo com que elas façam. E convido o pessoal para conhecer também o prédio, né? Com certeza. É lindo lá, bem legal. A gente lá vai conhecer a nossa estrutura. Eu convido a todos a entrar no nosso @ aí no Instagram da Escola do Mecânico e pode, quem quiser, diga lá, eu quero. Pode ir lá para fazer uma aula experimental em todos os nossos cursos. Muito Então, bom. Muito bom. só manda eu quero lá, a gente agenda e aí faz uma aula experimental com a gente. Que legal. Lá. Vem conhecer o que é a área mecânica. É uma área que está profissionalizando muitas pessoas, uma demanda gigante por esse profissional. Está sendo super valorizado no mercado. Então, procure a Escola do Mecânico. Tenho certeza que vocês vão se profissionalizar e ter bons ganhos aí. Sucesso, Muito bom, com muito certeza. E agora eu quero E esse agradecer podcast só acontece? também. Então, Ah, porque nós temos nossos parceiros e patrocinadores. Então, primeiramente, agradecer a Mastermind Treinamentos, que é nosso patrocinador master, né? Também a EngeForce Performance, que é uma das oficinas que o Adriano falou, que é impecável. Olha, Impecável. Não só a organização e limpeza, mas o trabalho deles, a eficiência é fantástica. Ideal Ouro e Câmbio, que ajuda a gente a fazer bons negócios. E a se preparar para empreender para o futuro. Se preparar também. TS Pneus, o Adriano já falou aqui pra gente sobre a TS. O Matheus Altarujo Godoy, que é consultor de proteção financeira. Então, se você está precisando se proteger, chama o Matheus. Somos clientes, hein? Somos clientes do Matheus. E a Carol Mattioli, que sempre adoça o nosso podcast com essas belezuras. Aliás, da entrega. está aqui mais para um nossos presente para convidados. vocês. E sim, Aproveitem, aqui. porque é uma delícia o Muito doce obrigado. da Carol. Obrigado. E agradecer também a Studio House, que sempre nos aí. recebe da melhor forma, prepara vídeos maravilhosos. Gente, os finais estão ficando fantásticos, eles são demais. Muito bom. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Muito bom. E você, talvez tenha achado que estava seguro. Com esse podcast, você já percebeu que, na verdade, você só está estagnado. Então, se você entende que esse podcast pode ajudar você, dá um like aqui, manda para alguém e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.